Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? E disse-lhes: Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Jesus disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Isso acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste domingo, dia 3 de agosto, 18º domingo do tempo comum, Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. A liturgia desse domingo, dia do Senhor, Jesus está dizendo para nós que nós temos que ser pessoas desapegadas. Mas, atenção, desapegadas de tudo aquilo que é terreno e passageiro. São João da Cruz, seja na subida do Monte Carmelo, na noite escura, mas especialmente subida do Monte Carmelo, ele vai nos dizer que o objetivo da nossa alma, da nossa vida, é se unir a Deus. Mas para nós nos unirmos a Deus, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e nos esvaziar de todo o bem criado. Jesus hoje está chamando a atenção e ele conta essa parábola, para explicar para aquele mestre que estava pedindo que Jesus repartisse a herança. Jesus viu a preocupação daquele mestre que perguntou para ele. Jesus viu a preocupação dele, a ganância dele, que ele estava colocando a felicidade dele nas coisas desse mundo, nas coisas desse mundo. E Jesus conta a parábola. Um homem rico teve uma colheita abundante e ele constrói celeiros maiores e ele diz: meu caro, agora você tem o suficiente. Come, bebe, se regozija, aproveite. E Jesus falou: louco, ainda esta noite será pedida a tua vida de volta. E para quem você vai deixar o que você acumulou? E Jesus aqui no final do Evangelho, ele fala algo maravilhoso. Ele diz: assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Então, o que é ajuntar tesouros para si mesmo e o que é ser rico diante de Deus? O Evangelho de hoje nos faz pensar nisso. Ora, a resposta a esse Evangelho está na segunda leitura, Colossenses capítulo 3. São Paulo vai dizer: se ressuscitaste com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Meus irmãos, aqui é um terreno espinhoso, porque muita gente não gosta de ouvir isso. Veja, seja o Evangelho, seja aqui a carta aos Colossenses, o Senhor está dizendo que nós temos que buscar as coisas do alto. Aspirai às coisas celestes e não às terrestres. Eu diria: aspirai às coisas invisíveis e não às coisas visíveis. Tudo que é visível irá passar. Tudo. Tudo que é visível. Sua saúde, sua casa, seu carro, seu terreno, sua mansão, ou sua casinha, ou sua casa média, ou a sua conta bancária, tudo irá passar. Nós precisaremos deixar tudo isso. Ora,
se nós vamos precisar deixar tudo isso, como nos ensina São Pedro, falando da segunda vinda de Cristo, qual não deve ser a santidade da nossa vida? Qual não deve ser o nosso coração estar alicerçado naquilo que não passa? E a gente percebe muito isso, meus amigos, no teor da nossa oração. Eu percebo ainda e vejo que a oração, nossa oração de modo geral, a oração dos cristãos, é uma oração muito materialista ainda. Veja o conteúdo das nossas orações. O que nós pedimos a Deus muitas vezes? Saúde, coisa material. Emprego, coisa material. Que alguém passe na faculdade, coisa material. Que a gente consiga comprar aquele terreno, aquela casa, sonho da casa própria, coisa material. E por aí vai. Você pode acrescentar aí muitas coisas. Mas veja, tudo isso irá ficar para trás. Na realidade, o que pedir então na oração? Ora, aquilo que o Pai Nosso nos ensina. Porque segundo Santo Tomás, o Pai Nosso tem tudo que nós precisamos pedir na ordem de importância que nós precisamos pedir. O Pai Nosso nos ensina a pedir, em primeiro lugar, que a gente santifique o nome de Deus. Ora, santificar o nome de Deus é estar comprometido querendo a glória de Deus. A glória de Deus. E aí, Santo Inácio de Loyola nos diria, né, no dia 31, na quinta-feira que foi dia dele, tudo para a maior glória de Deus. Se não for para a maior glória de Deus, é ajuntar tesouros para quem? Para nós mesmos. Então tudo que a gente faz, se não for para a glória de Deus, é para mim. E Jesus diz, como é difícil, né, como é triste ver que uma pessoa junta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Então, seja o Evangelho, seja a segunda leitura de hoje, o Senhor está nos convidando a aspirarmos às coisas celestes e não às coisas terrestres. Por quê? Porque nós morremos e a nossa vida verdadeira, ela está escondida em Cristo. E veja, atenção, a palavra grega aqui não é bios, a palavra grega aqui é zoé. Vida, não é simplesmente vida biológica. Não é só a nossa vida, também a nossa vida biológica, mas não é só. A palavra vida aqui, ela está colocada num outro sentido. Nossa vida está com Cristo, ou seja, tudo aquilo que a gente aspira como felicidade para nós está em Jesus. Quanto mais o homem se afasta de Jesus, mais ele se torna uma besta, no sentido pejorativo da palavra mesmo, né? Um demônio. E quanto mais nós nos aproximamos do homem perfeito, que é Jesus Cristo, mais nós nos tornamos gente. É exatamente isso. Então, somos convidados a isso. E aí, São Paulo, ele nos ensina, ele nos dá o caminho das pedras. Ele diz, portanto, fazei morrer em vós tudo que pertence à terra. E ele faz uma listinha. Ele diz, imoralidade, impureza, paixão, maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Veja o que São Paulo diz. São Paulo bate numa tecla agora que está completamente ligada ao Evangelho. A cobiça, ela é o quê? Idolatria. E nós sabemos que Deus abomina o pecado da idolatria. Por quê? Porque o meu Deus passa a ser aquilo que eu amo. Se é o dinheiro, né, o Deus Mamon é meu dinheiro. E por aí vai. Né? Se são os meus bens, o meu carro, a minha casa, isso, aquilo, outro. E hoje nós ficamos muito encantados com essas coisas. Nós achamos que a nossa felicidade, somos educados para isso, né? Que a nossa felicidade está na abundância de bens. Jesus está dizendo, não está. Veja, não sou eu que estou dizendo, Jesus está dizendo, a vida do homem não está na abundância de bens. Não está. A vida do homem está em viver aquilo que não passa. Então, meus irmãos, nesse domingo, o Evangelho de hoje, a liturgia de modo geral, ela está nos convidando a um desapego. A um desapego, fazer morrer em nós tudo que é terreno.
tudo que nos puxa para baixo. Santo Tomás diz que a fé ela purifica porque a fé ela nos une ao superior. E, ao contrário da fé, se unir ao inferior é se sujar, é se manchar. Então, quando nós nos unimos à imoralidade, impureza, maus desejos, cobiça, idolatria, tudo isso, então nós estamos unindo aquilo que é inferior. E isso causa em nós sujeira, isso causa em nós contaminação, isso causa em nós um mal terrível. Santo Tomás nos ensina isso na Suma Teológica, quando ele explica a respeito disso, que ele é perguntado se a fé purifica. Ele explica primeiro o que é sujar. Ele diz sujar é se misturar com aquilo que é inferior. Ora, se misturar com aquilo que é inferior suja, significa que se misturar com o superior, que é Deus, nos limpa, nos dignifica, nos coloca para cima. E como nós vamos então se unir com Deus? Ora, fazendo morrer tudo aquilo que é paixão, tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é fruto da concupiscência da nossa carne. Veja, São Paulo, com esse texto maravilhoso, ele quer nos ensinar uma receita. Aqui tem uma receita mesmo para nós, de desapego. Quantos de nós ainda não voamos para Deus, porque somos extremamente apegados? Irmãos, Deus ele age do lado de dentro, mas nós muitas vezes estamos do lado de fora. E por isso não ouvimos a Deus. Por isso não estamos abertos às sutilezas do Espírito, às sutilezas da graça, porque estamos muito preocupados com o lado de fora. E esse lado de fora não é outra coisa senão as coisas desse mundo. E é bem verdade que o que nos tira mesmo a paz é o apego às coisas do mundo. Porque quando nós estamos desapegados das coisas do mundo, saiba, meu irmão, minha irmã, a paz está instalada no nosso coração. A paz está instalada. Se você tem, tá bom. Se você tem, tanto faz. Quando nós entramos na cultura do tanto faz, eu consegui, tá bom. Eu não consegui, tá bom. Fizeram isso para mim, tá bom. Não. Quando nós começamos a simplesmente não fazer caso daquilo que é terreno, daquilo que vai ficar aqui, uma paz se instala no nosso coração. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, nada rouba a paz de alguém que tem o seu coração desapegado das coisas desse mundo. Nada rouba a paz. Nada. Nada. Os piores infortúnios que a gente vê, a pessoa está lá em paz. Por quê? Porque ela sabe que tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Essa pessoa é uma pessoa rica diante de Deus. Rica. Por quê? Porque ela não confiou, ela não colocou a sua esperança, ela não colocou a sua vida e muito menos a sua felicidade naquilo que é efêmero e passageiro, naquilo que é desse mundo. Aqui está um segredo maravilhoso de santidade, mas acima de tudo, um segredo para poder voar para Deus. É por isso que os santos, eles experimentaram coisas extraordinárias com o Senhor. Por quê? Porque eles estavam aqui nesse mundo, mas o coração deles estava no céu. Não estava aqui. Não estava nas coisas desse mundo. O Evangelho, a liturgia desse final de semana, está nos convidando a isso, a um desapego de todo bem criado. Quantas pessoas que não vão para frente porque estão apegadas a outras. Estão apegadas a outras estão apegadas a coisas do passado e não vão para frente. Estão ali amarradas, estão presas. Levante a cabeça, irmão, levante a cabeça, minha irmã, vamos para frente, vamos batalhar pelaquilo que não passa, porque todas as outras realidades ficarão aqui, ficarão para trás. Mas, como nos diz Santa Teresa d'Ávila, só Deus basta. A quem tem Deus, nada falta, irmãos. Nada falta. Que evangelho maravilhoso. Que liturgia maravilhosa desse 18º domingo do tempo comum. Peçamos ao Senhor a graça para que a gente possa viver isso. E saiba, não é só um esforço nosso.
é o efeito da graça na nossa vida. É claro que tem que ter a nossa colaboração, mas é o efeito da graça na nossa vida que vai levar a termo toda boa obra começada de Deus na minha e na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.